Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e hoje nossa aula é de História, apesar da história ainda nem ter sido inventada quando tudo isso aconteceu, porque a matéria de hoje é a pré-história. Os tempos pré-históricos, como o próprio nome diz, são os tempos quando ainda não tinha histórico, ou seja, ninguém registrava o que os outros faziam, cada um cuidava apenas da sua própria vida. Hoje em dia, nós olhamos para essa época sem histórico e tentamos adivinhar o que as pessoas faziam, nos metendo onde nunca fomos chamados, mas esse é o papel da história. Muitos alunos não entendem por que, mesmo com anos e anos de registros históricos, com tanta matéria para ser estudada dentro dessa área de conhecimento, a gente ainda precisa estudar a pré-história, como se só a história em si não fosse suficiente. A verdade é que quando o estudo da pré-história foi inserido dentro da história, nós não imaginávamos que teríamos tantas guerras e revoluções interessantes como tivemos. E por isso, hoje em dia, a disciplina está sobrecarregada e os historiadores não conseguem decidir quais eventos retirar da grade. Mas mesmo sendo um dos que votou pela retirada da pré-história, hoje eu vou ensinar para vocês um pouco mais sobre ela. Assim como quando chegar a hora eu também vou ensinar para vocês mais sobre a Primeira Guerra Mundial, caso uma ideia de também removê-la da grade não seja adotada pela escola. Enfim, a pré-história é todo o período que se passou até o surgimento da escrita, ou seja, até o primeiro ser humano aprender a escrever, tudo era pré-história. Afinal, é impossível fazer uma história sem a escrita, já que livros são escritos e até mesmo filmes e peças de teatro começam com um roteiro escrito. Portanto, nós imaginamos que esses tenham sido tempos bastante sombrios para os nossos antepassados, já que antes da escrita, todo o conhecimento era passado através de palestras, pois não havia livros, e todas as peças de teatro, já que não haviam roteiros, eram espetáculos de improviso. A pré-história se divide em duas partes, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Sim, apesar de ainda usarmos muitos metais hoje em dia, a Idade dos Metais faz parte da pré-história. Foi quando o homem desbloqueou as armas e ferramentas feitas de metal, algo bastante avançado para a pré-história, mas bastante básico hoje em dia. Em relação à Idade da Pedra, obviamente, foi quando os homens conseguiram suas primeiras ferramentas e armas, que eram feitas de pedra, assim como tudo o que eles tinham em casa. Esse período foi bastante explorado e bem documentado em séries como Os Flintstones e Família Dinossauro. Além disso, a própria Idade da Pedra se divide em três partes, Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, e a Idade do Metal se divide em Idade do Cobre, do Bronze e do Ferro. E depois disso, alguns historiadores diriam que atualmente estamos na Idade do Plástico, já que quase tudo que temos é feito desse material hoje em dia. Mas tudo isso já é muita história para um período que se passa quando ainda nem existia história, então retomaremos isso em uma próxima aula. Até lá! Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.